Olá, as pessoas. Sou a professora Cris, especializada nas provas da FGV e do INSPER. Tenho preparado nessas últimas semanas os alunos para a segunda fase da FGV Direito de São Paulo. Então, se você precisar de algum feedback, algumas aulas, é só entrar em contato conosco no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. E a pedido de muitos de vocês, estou falando brevemente sobre alguns assuntos que podem ser tema lá na segunda fase da FGV Direito de São Paulo. Bom, um desses assuntos é sobre o uso da inteligência artificial em terapia, né? Que tem muita gente que tem usado a inteligência artificial para substituir um psicólogo, um terapeuta. E aí fica até o final do vídeo que tem uma dica de ouro para pensar nesse assunto de uma maneira diferenciada. Antes disso, eu vou listar os prós e contras aqui, alguns deles, obviamente, não todos, né? Porque senão seria injusto com os meus alunos que fazem aula particular comigo e tem o assunto totalmente embasado, com outros repertórios, mas de qualquer forma, a base que eu dou aqui, ela já pode ajudar vocês a ter uma ideia sobre o assunto e pesquisar mais sobre. Bom, para quem vai ser a favor do uso da inteligência artificial para os casos de terapia, vai pensar, obviamente, na questão financeira. Que fazer terapia em alguns países, como é o caso do Brasil, não é algo barato, porque tem um custo elevado. Isso significa que se a pessoa puder usar um aplicativo, uma inteligência artificial para fazer esse trabalho, vai sair muito mais barato. Então, esse é um dos argumentos que as pessoas usam, né, sobre democratizar o acesso à saúde mental a partir da inteligência artificial. Um segundo argumento seria o preconceito que nós ainda temos dentro do Brasil, especificamente, em outros países também, a respeito de terapia, porque muitas pessoas sentem vergonha de fazer terapia, tem medo, né, de se expor. Então, um argumento favorável seria pensar que a inteligência artificial, por ela ser teoricamente aí neutra nas abordagens, ela vai começar a deixar essa pessoa um pouco mais tranquila e acostumada a falar de si, dos seus problemas, e isso posteriormente pode levar essa pessoa a procurar um profissional mesmo, né, humano, para dar continuidade ao trabalho. Então, a gente pode ter aí uma redução dos estigmas ligados à terapia. E um terceiro aspecto aí positivo seria pensar em pessoas que são extremamente imediatistas e são muito instáveis emocionalmente e entram em crises muito profundas de uma hora para outra, feriado, final de semana, de madrugada, que seriam horários em que um terapeuta não poderia atender. Então, o uso da inteligência artificial poderia, num primeiro momento, acalmar essa pessoa para que ela depois, posteriormente, possa procurar um profissional para dar continuidade a um trabalho de qualidade. Para os argumentos de quem é contra, né, nesse tema, dá para pensar em levantar o aspecto da máquina não ser humana e, portanto, não conseguir fazer um vínculo afetivo real com o paciente. Muitos pacientes, né, pensando em saúde mental, eles precisam desse vínculo humano com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, até para estabelecer confiança e conseguir falar dos seus problemas. E a máquina muitas vezes não dá conta de fazer isso, então seria um argumento contra o uso de inteligência artificial para terapia. Outro argumento seria a questão da segurança desses dados. Então, é uma inteligência artificial que vai ser administrada, gerida por uma empresa, e o que vai ser feito desses dados que você está expondo ali da sua vida pessoal? Será que isso não pode ser depois um problema futuramente? Será que você pode confiar 100% nessa empresa que vai administrar os seus dados? Para que ela vai usar esses dados? Então, isso traria um problema de segurança,
para essas pessoas. E o terceiro e último argumento aqui contra é pensar sobre como a inteligência artificial, ela não pode substituir um profissional de saúde mental, porque é um profissional que estuda longos anos e, portanto, ele sabe muitas teorias, muitos manejos clínicos que tem a ver com que tipo de caminho esse terapeuta, esse psicólogo precisa seguir para ajudar um determinado perfil de paciente. Não é algo massificado, né? Então, a máquina ainda não consegue fazer esse tipo de coisa. E a dica de ouro para você que ficou até o final é pensar nesse tema que envolve inteligência artificial, né, e tecnologia de modo geral, como a gente tem vivido numa época de uma cultura que tem desvalorizado os profissionais que dedicam a sua vida ao estudo de determinadas áreas, como é o caso dos psicólogos. E estudar não é só fazer faculdade, não é só ler um monte de livro, escrever artigos sobre, fazer trabalhos. Essa formação ela tem a ver também com experiência, né, de lidar com seres humanos. Né? Então sejam psicólogos, advogados como vocês, né, que estão vendo esse vídeo e pretendem ser advogados, professores, né? Então, é pensar nisso, como a gente vive nessa cultura que tende a desvalorizar essas profissões ao colocar no lugar inteligência artificial, como se a máquina fosse capaz de substituir plenamente excelentes profissionais. Bom, e para você que não quer ser preparado só por inteligência artificial, quer de fato, né, ser preparado por profissionais com ampla formação e experiência, é só entrar em contato com a gente aqui no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Me deixe ajudar você a conquistar a sua vaga.